Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do 4º e 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é a História de Pernambuco, parte 2. Na nossa última aula de História, a gente viu um pouco da primeira parte da história do nosso estado, que, relembrando para vocês, começou quando éramos uma capitania, e essa capitania foi doada a Duarte Coelho, e foi uma das poucas capitanias que prosperaram, que deram certo, porque aqui as terras eram boas para o plantio de cana-de-açúcar, o que fez com que produzisse açúcar para exportação. E essa era a ideia das capitanias, elas tinham que prosperar, tinham que render lucros à coroa portuguesa, porque naquele período as terras do Brasil pertenciam a Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal, era como se fosse um pedaço de Portugal que não estava em Portugal. E era justamente isso que começou a questionar as pessoas que viviam aqui no nosso país, no nosso estado, porque os portugueses ainda continuavam mandando nas terras depois de tantos anos. Bem, relembrando um pouco da nossa última aula, o desafio que eu pedi para vocês era que vocês pesquisassem quais foram as bandeiras de Pernambuco. E você já pode observar aí na tela que temos diversas bandeiras. Algumas delas mais conhecidas, né, que são as que eu coloquei bem maiorzinho aí na tela, e as outras nem todo mundo conhece. Algumas não passaram muito tempo, tá? Outras representam alguns movimentos que aconteceram aqui no nosso estado. Todas as bandeiras têm a sua história, tem as pessoas que criaram e tem o seu significado. Mas a nossa bandeira atual é a que está bem aí em cima na parte da tela. Temos a cor azul, temos o arco-íris, o sol, uma estrela que representa a soberania e temos a cruz que representa a religião. Mas a outra bandeira bastante parecida é a que tem 3 estrelas, né? Porque por um determinado período, outros estados apoiaram essa causa da independência que foi feita aqui em Pernambuco, até porque o território que abrangia Pernambuco era bem maior do que o de hoje em dia. Então, se no seu desafio você pesquisou e encontrou alguma dessas bandeiras, muito bem, você conseguiu cumprir bem o nosso desafio. E não esqueça que a nossa bandeira atual é essa maior que está aí na parte de cima da tela, tá? É a bandeira que representa o nosso estado. Agora, vamos para a nossa parte 2. Lembrando que a história de Pernambuco, ela é marcada por conflitos entre indígenas e portugueses. Dominação holandesa, tivemos aí Maurício de Nassau, que veio aqui para as terras de Pernambuco por um período, que dominou, que criou pontes lá no Recife, que desenvolveu bastante, que criou até a história de um boi voador, para que as pessoas pudessem vir conhecer um pouco da cidade. E tivemos aí a tentativa de independência, que é justamente a parte que nós vamos conhecer hoje da história do nosso estado, tá bem? Quando a gente fala desses conflitos entre indígenas, vale lembrar que por muito tempo todas as terras do Brasil pertenciam aos indígenas, pois eram eles que moravam, eles que viviam aqui. A terra era conhecida como Pindorama. Só veio receber esse nome de Brasil quando os portugueses vieram para cá, descobriram o pau-brasil e começaram a fazer a exportação dessa madeira que tinha um valor bastante alto. Por isso que chamamos hoje de Brasil. E em uma dessas guerras, um desses conflitos que tivemos aqui, tivemos a Confederação dos Cariris.
essa Confederação dos Careris, que também ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros, foi uma série de batalhas que ocorreu entre os anos de 1683 a 1713. E basicamente, alguns dos povos indígenas que estavam nas nossas terras, como os Careris e os Caetés, eles começaram a se rebeliar contra os portugueses, porque cada vez mais os portugueses queriam exploração das terras, mais trabalho na lavoura, mais plantação de algodão e de cana-de-açúcar. E muitos indígenas não estavam mais resistindo a tanto trabalho pesado, alguns deles até tentavam fugir, por isso teve aí essa rebelião. Foi necessário trazer para cá alguns bandeirantes paulistas para tentar conter um pouco dessa guerra. E qual era a função dos bandeirantes? Os bandeirantes recebiam esse nome porque vinham realmente com uma bandeira, a primeira pessoa vinha com a bandeira, adentravam as matas e aí eles tinham que conquistar terras, encontrar metais preciosos e capturavam indígenas. Temos aí uma pintura na tela que você pode observar aqui. Alguns bandeirantes vão à frente usando armas de fogo, o que era totalmente desconhecido pelos indígenas, o que causava então bastante medo. E os indígenas sendo levados, mulheres, crianças, homens, não importava. Todos eles tinham que trabalhar bastante pesado. E essa Confederação dos Careris, ela terminou somente em 1713, quando os últimos focos de resistência foram exterminados na região que abrange hoje o Ceará. E tivemos também a Revolução Pernambucana de 1817. Temos uma pintura que mostra aí a bênção das bandeiras, porque foi esse período que Pernambuco ficou independente do Brasil. Ele conseguiu a sua emancipação por um período curto, mas que foi bem antes de ter proclamado a independência do Brasil. E aconteceu mais ou menos na primeira metade do século XIX. Vários territórios já estavam se rebelando contra a dominação europeia. Cada vez mais tinham que ser pagos mais impostos, mais taxas. A corte real portuguesa, quando veio para cá, veio com bastante gente. Algumas pessoas tiveram que deixar as suas casas para poder acolher esse pessoal que veio de Portugal. E o pessoal já estava bastante cansado de ter que trabalhar tanto, de pagar tantos impostos e basicamente não ter quase nenhum direito. Então, os pernambucanos, alguns deles, se inspiraram em algumas ideias iluministas, que naquele período estava tendo a independência dos Estados Unidos, e um grupo aqui em Pernambuco planejou essa emancipação de Pernambuco. Infelizmente, durou pouco tempo e os líderes desse movimento tiveram que pagar algumas penas bastante trágicas, inclusive alguns deles teve até que ser levado à morte, porque naquela época quem fosse contra a coroa portuguesa, quem não obedecesse às regras da coroa, eles eram punidos. E aconteceu exatamente isso. Nós comemoramos no mês de março esse dia aí da Revolução Pernambucana. Tivemos até uma aula toda sobre esse assunto, que se você não viu, você pode entrar no nosso canal do YouTube, procurar sobre essa aula da Revolução Pernambucana, para você entender um pouco sobre quem foram os líderes, o nome de cada um deles que surgiram, qual era a função deles e quais eram as principais ideias, além de ter essa questão da independência, de ficar livre dos domínios da coroa portuguesa. Tiveram outras ideias. Eles defendiam também alguns planos aqui para Pernambuco. Então, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre esse assunto,
procurar também essa aula que a gente já teve para você relembrar um pouco sobre ela. Tivemos também a Confederação do Equador, que aconteceu em 1824. E foi também uma revolta de caráter separatista e republicano que ocorreu aqui no nosso estado. E ela aconteceu ali por volta do primeiro reinado, durante o governo ainda de Dom Pedro I. Quando a gente teve a Revolução Pernambucana, foi no período de Dom João VI, tá? A Confederação do Equador aconteceu durante o governo de Dom Pedro I. E, dentre tantas ideias que essa rebelião defendia, teve mais uma vez a questão das tropas imperiais impedirem que acontecesse. Então chegaram a atacar o Recife, porque naquele período o Recife até hoje ele é a capital de Pernambuco, mas era onde aconteciam os principais fatos. Então Dom Pedro I enviou suas tropas para Recife e impediu que os líderes pudessem dar continuidade a essa rebelião. Na fotografia vocês observam aí o Frei Caneca. Ele era como se fosse um tipo de padre que esteve à frente desse movimento, e como grande culpa, a culpa que ele leva por isso foi que ele foi executado em praça pública. Mais uma vez, para que as pessoas que vivessem aqui nessas terras entendessem que não se podia ir contra as ideias da coroa portuguesa. Então, imagina só, que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. A Confederação do Equador aconteceu em 1824. Olha quanto tempo já tinha se passado. E ainda assim, eram os portugueses que dominavam as terras do Brasil. E tendo em vista que o Brasil é um país bastante grande, muito povoado, cada vez mais as pessoas estavam descontentes, não estavam aceitando essas ideias. Por que é que a gente ainda obedece tanto a Portugal? Por isso que várias rebeliões foram surgindo. Na aula passada de Ciências Humanas e nessa aula, a gente só chegou a ver um pouco das rebeliões que aconteceram aqui em Pernambuco. Porém, nos outros estados, também tivemos diversos movimentos que defendiam a independência do Brasil, libertação dos escravos, que ainda assim o povo negro, o povo africano, vivia na condição de escravidão aqui no nosso país. E entre outros direitos também que não eram permitidos à população, apenas para quem fosse da parte da coroa portuguesa. E também tivemos um movimento chamado de Revolução Praieira, que aconteceu em 1848. Mais um movimento de caráter liberal e defendia a liberdade de imprensa, nacionalização do comércio varejista e o fim do poder moderador. Mas por que será que recebeu esse nome? As pessoas que participaram desse movimento, eles moravam na Rua da Praia e eles eram conhecidos como praieiros. Por isso que recebeu o nome de Revolução Praieira. Temos também aí uma pintura que representa um pouco de como aconteceu, de como foi essa revolução. E é um período em que não se tinha liberdade de imprensa, as pessoas não podiam muitas vezes falar o que queria, nos jornais não era publicado tudo o que acontecia de fato, pois ainda existia um grande domínio do povo lá de Portugal aqui com o Brasil. Então imagina só, tantos anos se passando e praticamente nada mudava, porque mesmo quando aconteceu a independência do Brasil, o primeiro governador a gente teve Dom Pedro, que era da família real, que era da corte real. Então por muito tempo houve essa dependência do nosso país, as pessoas sempre tentando fazer revoluções em todos os lugares do Brasil e recebiam também o apoio de outros países. Isso mesmo, não era só Portugal que
tinha interesse de ficar com as riquezas, porque o Brasil tinha muita riqueza na questão dos minerais, muita riqueza na flora e na fauna e também no que ele exportava, café, açúcar, algodão, entre outros produtos, e tudo isso chamava a atenção. Então, vários outros países apoiavam muitas vezes essas revoluções que aconteciam aqui no nosso país. E é nessa linha de pensamento de tudo isso que aconteceu que nós vamos entrar no nosso desafio de hoje. E nesse desafio, eu vou querer que você faça uma pesquisa sobre quais foram os principais líderes da Revolução Pernambucana. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem, ó, quando aconteceu a Revolução Pernambucana, e tivemos sim líderes, pessoas que estavam à frente, organizando toda essa revolução. Então você vai fazer essa pesquisa, vai anotar o nome das pessoas e na próxima aula de Ciências Humanas você vai trazer para ver se os nomes que eu vou trazer na aula vai ser o mesmo que você pesquisou aí na sua casa. Quando você for pesquisar sobre esses nomes, é interessante também que você pesquise um pouco sobre quem era, qual era a ocupação que essa pessoa tinha na sociedade, qual era a sua importância, porque para ser líder de uma revolução, a pessoa tinha que ter voz, a sociedade tinha que confiar, tinha que acreditar no que aquele grupo prometia. Então, nosso desafio de hoje vai ser justamente isso. Você vai pesquisar os principais líderes da Revolução Pernambucana. Não esqueça, viu? Pesquise, anote e traga na próxima aula, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa parte da Revolução, sobre essa parte da história do nosso Estado, que passa a ser também um grande passo para a independência do nosso país. Então, não é só a história de Pernambuco, faz parte também da história do Brasil, certo? Então, capricha no desafio. Assim que acabar essa aula, já corre para a internet ou para o seu livro de história, encontra aí esses nomes e traz aqui para a gente, tá certo? Aguardo você na próxima aula com o desafio cumprido. Um grande beijo e tchau, tchau!